Nós vamos entrar agora na parte mais importante do culto, que é a pregação da palavra. Amém? Abra sua Bíblia, você que tem ela, no livro do profeta Jonas. A primeira pregação deste templo, no dia 30 de agosto de 2023, foi sobre o profeta Jonas. Dia 30 de agosto de 2023. Daqui a 2 meses, fazem 2 anos que nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém? E já conversei com o proprietário, e se Deus quiser, peço ajuda em oração, para que não haja nenhum aumento. Nós já estamos orando, né, obreiro Roberto? Para que não tenha aumento e a gente continue a fazer um bom trabalho aqui para a glória de Deus. Amém? Livro de Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Vamos à leitura da palavra do Senhor? Diz assim, ó: certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a maldade daquela cidade chegou aos meus ouvidos. Jonas se levantou para fugir do Senhor, indo na direção contrária. Ele desce a Jope e ali ele entra em um navio que estava indo para Tarsis. Pagou a passagem aos marinheiros para ir a Tarsis, para fugir do Senhor. Curve a sua cabeça. Senhor, fale conosco pela tua palavra, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e também o nosso entendimento. Queridos irmãos, a pregação de Jonas, ela é uma das histórias mais incríveis da Bíblia Sagrada. Jesus, ele deu testemunho do profeta Jonas. Os fariseus olharam para Jesus e falaram assim: mestre, dai-nos um sinal. Jesus olhou para eles e falou assim, ó: uma geração corrupta e perversa como a de vocês me pede um sinal? Nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Jesus dá testemunho de Jonas. Jesus diz que a história de Jonas é verdadeira. Por que Jesus diz que a história de Jonas é verdadeira? Porque tem pessoas que duvidam, tem pessoas que questionam, tem pessoas que dizem assim: é impossível que isso tenha acontecido. Tem pessoas que até mesmo dentro da igreja dizem que partes da Bíblia não é verdadeira. Tem gente que diz assim, ó: nem tudo que está na Bíblia é verdadeiro. A Bíblia não é a palavra de Deus. No século XVIII, homens que tinham uma mente com muita sabedoria carnal, conforme disse o apóstolo Tiago, eles desenvolveram o liberalismo teológico. E o que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico é a crença de que a Bíblia não é a palavra de Deus, de que Jesus não é Deus, de que Jesus não ressuscitou ao 3º dia, de que as histórias da Bíblia, elas não são verdadeiras, ou elas não são literais, e que as histórias contidas na Bíblia ou são metáforas ou são alegorias. O que é uma alegoria? É dizer que a baleia não era verdadeira e que Jonas não foi engolido pela baleia, mas que é apenas uma alegoria para contar uma história. Inclusive tem gente que diz assim, ó: o liberalismo teológico não existe mais. Queridos irmãos, é claro que o liberalismo teológico ainda existe. Aqui em Santa Catarina mesmo, na cidade de Balneário Camboriú,
tem um falso profeta, e ele é um dos pregadores liberais, e ele chegou a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, e ele também chegou a dizer que Jesus é uma pessoa e que Cristo é outra pessoa. Isso é uma grande heresia, porque está escrito na epístola de João que todo aquele que não diz que Jesus é o Cristo é mentiroso. Então essas pessoas que têm o pensamento liberal, eles tentam distorcer a palavra de Deus, eles tentam dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, eles tentam dizer que a palavra de Deus é mentirosa. Por isso que muitas pessoas dizem assim, ó, a história de Jonas não é verdadeira, mas agora nós iremos entrar nela, e a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por mais que uma história ela seja grandiosa, nós precisamos acreditar nela, porque é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, ele aparece a Jonas, e ele diz assim: Jonas, levanta-te. Jonas era profeta, Jonas era filho de um homem chamado Amitai. Jonas era da tribo de Zebulon. Jonas, ele profetizou, ele era profeta no reinado de Jeroboão II. Inclusive, se você abrir a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 14 e versículo 25, nós enxergamos uma profecia do profeta Jonas, registrada no segundo livro dos Reis. Então Jonas, ele foi um profeta em um tempo em que o povo de Deus estava em muita prosperidade, era um tempo de muita fartura, e foi nesse tempo que Jonas, ele profetizou. A Bíblia diz que nesse tempo Deus aparece a ele, e Deus diz assim: Jonas, vai até a cidade de Nínive, que está na Assíria, e pregue contra ela, porque os seus pecados têm subido a minha narina. O que me chama a atenção é que no capítulo 1 não tem nenhum registro da resposta de Jonas. Tudo que nós ouvimos através da leitura é que Jonas, ele se levanta, só que ele se levanta para ir na direção contrária, ele se levanta para desobedecer à voz de Deus. Deus mandou ele ir para a Síria, e ele agora vai até uma cidade chamada Jope, que era uma cidade portuária. Ele compra uma passagem, e a Bíblia diz que ele entra dentro de um navio que estava de partida para a Espanha. Por que Jonas queria ir para a Espanha? Porque os judeus diziam que as regiões para o lado da Espanha eram o fim do mundo. Lembrando que naquela época tinha continentes que não eram descobertos ainda. As Américas foram descobertas há 500 anos atrás aproximadamente. Então as pessoas, elas não tinham noção do que era o planeta Terra. Por isso que na mente de Jonas, ele estava indo para uma cidade, e indo para esta cidade, ele estava indo para longe de Deus. E aqui tem um engano no coração do ser humano, porque não tem como fugir de Deus. Você não pode fugir de Deus. Se você ir para a direita, Deus está na direita. Se você ir para a esquerda, Deus está na esquerda. Se você ir lá para o Japão, Deus está no Japão. Se você ir para a China, Deus está na China. Se você ir nas profundezas dos mares, Deus está lá. Se você ir para Marte, Deus está lá. Se você ir para a Lua, Deus também está lá. O salmista Davi falou no Salmo 139, dizendo assim, ó: se eu subo ao mais alto dos céus, lá Deus estará. Se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá também Deus estará. Em outras palavras, não tem como fugir de Deus, não tem como se afastar de Deus. Por isso que às vezes você diz assim, ó: eu não vou mais na igreja. No próximo domingo você está aí sentado ouvindo a palavra. Eu não vou mais orar, não é? Eu não vou mais orar. Quando você vê, você já está: meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque o nosso coração não consegue, obreiro Roberto, fugir de Deus. Há muitos anos atrás, eu passei por uma situação, e eu disse assim, ó: eu nunca mais vou pregar
e eu nunca mais vou na igreja. Eu falei assim: nunca mais vou pregar. Era uma terça-feira, e nunca mais vou na igreja. Eu vim aqui no bairro Zanelato. Quando eu estou voltando, tinha acabado de falar isso. Quando eu estou voltando, tinha um usuário de droga parado aqui na frente de uma academia de luta que tem aqui no bairro. E quando eu me dei por conta, eu já estava perto dele, pregando a palavra para ele. Porque não tem como fugir daquilo que Deus nos chamou. Jonas, ele tinha um chamado. Ele era um profeta. Deus o havia escolhido para aquele ofício, para aquela obra. Deus o havia escolhido. Só que agora Jonas, ele resolve desobedecer à voz de Deus. Por quê? Porque no capítulo 4, quando Deus ele resolve perdoar a cidade de Nínive, Jonas revela o que ele falou no capítulo 1. No capítulo 4, Jonas olha para Deus e fala assim: Deus, eu sabia que tu és um Deus misericordioso. Eu falei isso para o Senhor quando eu ainda estava na minha terra. Ou em outras palavras, Jonas falou com Deus no capítulo 1 que Deus era um Deus misericordioso. Deus era um Deus que se arrependia do mal e perdoava aqueles que confessavam os seus pecados. Jonas, ele revela para Deus o que ele tinha dito no capítulo 1, agora no capítulo 4. Por que Jonas, irmãos, ele não queria ir até essa cidade? Porque ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus. Só que Jonas agora, ele leva para o seu lado pessoal. A história diz que o povo da Assíria, a Assíria é hoje o atual Iraque, e a história diz que aquele povo já tinha massacrado muitas vezes o povo de Deus. E é possível, queridos irmãos, que Jonas, ele tivesse algum parente que foi morto pelos assírios. Então Jonas não queria levar a eles a palavra de misericórdia, a palavra de perdão. Quantas vezes nós esquecemos que somos cristãos e levamos algumas situações para o lado pessoal? Jonas levou para o lado pessoal. Jonas não queria o perdão daquelas pessoas. Jonas queria a morte daquelas pessoas. Jonas não queria agir com misericórdia. Jonas queria agir com ira. Jonas, ele sabia, e ele revelou isso no capítulo 4 do livro de Jonas, se não me engano, isso no capítulo 4. Jonas sabia que se aquele povo ouvisse a palavra, eles seriam perdoados. Queridos irmãos, Jonas, ele teve um tempo de amargura em sua vida, porque ele não conseguiu liberar o perdão. Todas as vezes que nós não liberamos o perdão, nós vivemos em amargura. Porque quem perdoa está dando um remédio para si mesmo. Você precisa perdoar. O cristão, ele tem que perdoar. Nós precisamos perdoar. Jonas não queria liberar o perdão para aquele povo. Era um povo cruel, era um povo que não temia a Deus, era um povo idólatra, era um povo que não amava ao Senhor, era um povo que estava perdido na escuridão e nas trevas. E Jonas poderia ser uma luz para aqueles que estavam em trevas, mas ele não queria. Ele levou para o lado pessoal. Eu não vou até aquelas pessoas que me fizeram o mal, eu não vou pedir perdão para ninguém, eu não vou pregar a palavra para eles. Foram eles quem nos prejudicaram, foram eles quem nos fizeram o mal. E o que Jonas faz? Jonas foge. Jonas, ele vai para Tarsis, ele entra dentro de um navio, diz a Bíblia Sagrada, e esse navio estava indo em direção à Espanha. Tarsis é a Espanha. Só que a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Jonas, ele desce dentro do navio, tinha um porão, e ele desce dentro desse porão, e a Bíblia diz que Jonas, ele dorme. Só que não apenas dorme, ele dorme um sono profundo. Enquanto Jonas estava dormindo no navio, a Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade. Perceba que não foi o diabo,
não foi os demônios, foi o próprio Deus quem mandou uma tempestade. Às vezes Deus ele vai mandar tempestades em nossas vidas para nos trazer para o centro da sua vontade. Esse vento que soprou era Deus querendo te chamar para a presença dele. Jonas estava dormindo. Se a tempestade não vem, Jonas não teria se arrependido e não teria cumprido aquilo que Deus lhe havia ordenado. Se necessário for, Deus vai mandar uma tempestade, mas Ele vai te trazer de volta para o centro da sua vontade. É melhor vir sem tempestade do que vir na hora da tempestade, porque sem tempestade não tem baleia e não tem mar, ou não tem um grande peixe. Jonas estava dormindo e a Bíblia diz que Deus mandou uma grande tempestade. E a Bíblia também registra que a tempestade era tão forte que o barco quase se quebrou. Os marinheiros do barco estavam tão desesperados que o capitão do navio, ele desce no porão e ele acorda Jonas. E ele diz assim: Jonas, aliás, ele diz assim, não sabia o nome de Jonas, ou sabia, enfim. Ele diz assim: não te importa que nós estamos perecendo e você está dormindo? O apóstolo Paulo escreveu no livro de Efésios capítulo 5 e versículo 14, Paulo escreveu assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Existe, segundo a Bíblia, o sono da morte. A tempestade está rolando, o barco está afundando e a pessoa está dormindo. A tempestade está agitando o barco está quase quebrando e a pessoa está dormindo. Quem dorme não vê, quem dorme não enxerga, quem dorme não vê o ladrão chegar, porque ele chega, diz a Bíblia Sagrada, quando todos estão dormindo. Jonas estava dormindo o sono da morte. O capitão foi até ele e disse assim: acorda. Chamou Jonas: ei, vem para cá. Reuniu Jonas com os outros marinheiros e disse assim: quem é você? Da onde você vem? Jonas olha para ele e diz assim: o meu nome é Jonas, eu sou hebreu, eu faço parte do povo de Deus, eu temo a Deus. Veja só, Jonas temia a Deus, mas naquele momento estava em desobediência. Você pode dizer no seu coração: eu temo a Deus. Aí Jesus fala assim: se você me teme, por que você não faz o que eu mando? Eu temo a Deus, eu temo o chamado de Deus da minha vida, mas eu sou como Paulo, eu tenho uma obrigação com todas as pessoas, seja bárbaro ou seja inteligente, seja rico ou seja pobre. A minha obrigação, através do meu temor, é pregar às pessoas o evangelho. Então Jonas temia, mas estava em desobediência. Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, só que o culpado desta tempestade sou eu. Queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui rapidamente. Quando você toma uma decisão, essa decisão, ela não diz respeito somente a você. Jonas desobedeceu, mas Jonas, ele colocou em perigo muitas pessoas. Foi Jonas que decidiu. Só que muitas pessoas que eram inocentes diante da escolha de Jonas estavam agora à beira da morte, à beira do naufrágio. E deve ser algo assustador. Alguém já viu aquele filme do Wilson? Alguém já viu? Wilson, a bola de vôlei, eu acho, né? Wilson. O rapaz estava no avião. É um filme bem antigo. E o avião, ele cai, ele sai, se eu não me engano, ele vai dos Estados Unidos para a União Soviética. E no meio do oceano, se eu não me engano era o Atlântico ou o Pacífico,
o avião ele cai, e ele vai para uma ilha, e ele fica naquela ilha 4 anos, e depois ele resolve fazer uma pequena embarcação. Ele amarra, coitado, perdeu o Wilson no meio do caminho. Ele amarra o Wilson ali no barquinho que ele fez. Só que as ondas do oceano são muito grandes. E eu estava vendo esse filme ontem, e eu ficava vendo aquilo, eu falava, misericórdia, que medo no coração. Tá no meio daquelas ondas de 8, 10 metros, e você tá ali, irmão, no momento desse não tem ateu, é ou não é? Num barco afundando não tem ateu. Jonas estava naquela situação muito semelhante à do Wilson lá, né? Aí Jonas fala assim, ó, eu sou o culpado por toda esta situação. Aí Jonas reconheceu o seu pecado, e ele diz assim, ó, me lancem para fora do navio e a tempestade vai acalmar. Queridos irmãos, muita atenção no que eu vou falar agora. Os marinheiros tinham ouvido da boca do próprio Jonas, me lancem para fora do navio. O que eles fizeram? Eles começaram a remar mais forte. Quem foi que mandou a tempestade? Foi quem? Foi Deus. Tem como remar contra Deus? Sim ou não? A palavra do Senhor diz assim, ó, agindo Deus, quem impedirá? O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, quem irá contra a vontade do Senhor? Não adianta, irmão. Se Deus está mandando tempestade na sua vida, não tente remar contra, faça o que Deus mandou. Se Deus mandou que é para jogar para fora do navio, joga para fora do navio. Se Deus já falou ao seu coração o que você tem que fazer, faça. Não adianta insistir. Não adianta lutar contra Deus, irmão, você vai perder. Se eu lutar contra Deus, eu vou perder. Se você lutar contra Deus, você vai perder. Eles remavam mais forte, mas a Bíblia Sagrada diz que quanto mais eles remavam, mais a tempestade aumentava. Quanto mais eu luto contra Deus, mais a tempestade aumenta. Quanto mais eu me revolto contra aquilo que Deus ordenou, mais a tempestade vai aumentar. É Deus dizendo no dia de hoje, não lute contra a tempestade, obedeça a minha palavra. É o que Deus quer. Deus quer a sua obediência. A Bíblia diz que agora eles pegam Jonas, viram que não tinha como lutar contra Deus. Eles pegam Jonas e eles lançam Jonas para fora do navio. E aqui entra o liberalismo teológico, em que as pessoas dizem que isso não é verdadeiro. A Bíblia diz que Deus dá ordem para um grande peixe engolir Jonas. Irmãos, se o homem chegou à lua e você perguntar como, a gente diz assim, não sabemos. Como é que não é verdadeiro que um homem ficou no ventre de um grande peixe? Eu perguntei para um piloto de avião que eu conheci. Eu falei assim, ele é piloto de avião lá em um país asiático, lá em Hong Kong. E ele pilota um Boeing. E eu falei assim para ele, eu tenho uma dúvida. O homem Neil Armstrong pisou na lua? Ele falou, pisou. Eu falei, pois é, o senhor é piloto de avião, o senhor com certeza saberia se era ou não era verdade. Ele falou, não, pisou, pode ter certeza que pisou. Ele para mim era o auge da Guerra Fria. E se não fosse verdade que Neil Armstrong tivesse pisado na lua, os soviéticos teriam desmascarado os americanos. Então é verdade que o homem pisou a lua. Então, se nós acreditamos, a gente tem tanta facilidade em acreditar que o homem pisou na lua, ou que o Wilson aí ficou 4 anos numa ilha e depois foi resgatado, mas a gente tem dificuldade em acreditar no que Deus deixou registrado na sua palavra. A Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas fica no ventre do grande peixe. É no ventre do peixe que Jonas ora. É na hora do aperto que devemos orar. É na hora da dificuldade que devemos clamar. Veja só, capítulo 2
do livro de Jonas. Abre aí por gentileza, e aqui eu me encaminho para o final, capítulo 2 e versículo 1. Querido irmão, se hoje você está passando por dificuldade, ore incessantemente, ore a Deus, diga: Deus, venha em meu favor, Deus me socorra, Deus me ajuda, Deus estenda as tuas mãos, Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha piedade. Jonas agora estava dentro do ventre do grande peixe, mas Jonas não ficou de braços cruzados, Jonas não ficou parado. Olha o que diz a palavra: ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, na minha angústia clamei ao Senhor, tu me respondestes. Veja só, foi na hora da angústia que Jonas clamou, foi na hora das lágrimas, foi na hora do aperto. Jonas, ele sabia quem era Deus, Jonas conhecia ao Senhor, e agora ele resolve clamar. Ei, a Bíblia diz assim, ó: abre a tua boca e fale, clame. Abre a boca, irmão, na hora da dificuldade, fale com Deus. Abra a sua boca dizendo: Deus, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou com medo, eu estou pensando em parar, me ajuda, Senhor. Ou você pensa que eu nunca orei assim a Deus? Esses dias eu falei: Deus, tu sabes, meu Pai, que é tal dia, é tal hora, não deixa, Senhor, ter um rompimento de contrato, entra com a tua mão poderosa, e Deus entrou. Eu fui específico, diga para Deus: Senhor, eu não quero mais passar por isso, estenda as tuas mãos. Jonas diz assim, ó, orou ao Senhor: Senhor, na minha angústia clamei. Sabe qual é o nosso problema? A gente desabafa com as pessoas, mas não desabafa com Deus. Conta os nossos problemas para as pessoas, mas não conta para Deus. É para Deus que você tem que contar. Conta em detalhes. Senhor, a situação é essa, a situação é essa. Sexta-feira eu liguei para o seu Íris, que é o Senhor, e o Senhor que eu me refiro é o pai do rapaz aqui que eu tenho mais contato, dono do galpão. E eu falei com ele, né, que a gente tem a obra aqui, mas que não podemos ter um aumento, aquilo que eu já havia combinado com o Roberto, não podemos ter um aumento de aluguel. E conversando com ele, e ele é uma pessoa muito gentil, eu falei assim: ó, seu Íris, mas já queria adiantar para o senhor, que antes de eu falar contigo, primeiro eu falei com Deus, e agora está tudo na mão de Deus. Às vezes a gente esquece de falar com Deus em detalhes. Senhor, eu preciso, meu Pai, amanhã, quantas vezes, Senhor, eu preciso de uma providência para tal situação. Jonas orou na angústia, e a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, e a Bíblia também diz que Deus deu ordem para o grande peixe vomitá-lo em terra. E a Bíblia agora diz que Jonas, ele cumpre a vontade do Senhor, e ele vai até a grande, eu me encaminho para o final, ele vai até a grande cidade de Nínive, e ele prega a palavra. Irmãos, foi o primeiro pregador que pregou com raiva, que não queria que o povo se convertesse, que o maior número de almas se converteu. 120 mil pessoas creram na palavra de Deus. Jonas, com raiva, irmão. Alguém já viu uma pessoa com raiva? Levante as mãos. Com raiva. Jonas estava com raiva. Jonas começou a andar pela cidade. Daqui a 40 dias Deus vai matar vocês. Vocês vão morrer tudo. Vai morrer. Jonas com raiva. Daqui a 40 vai morrer todo mundo. E eu imagino a voz de alegria de Jonas, né? Vai morrer você, vai morrer seu pai, vai morrer a cabra, vai morrer todo mundo. Só que a Bíblia diz que o povo de Nínive, ao ouvir a palavra do Senhor, ele se arrependeu. E a Bíblia diz que o rei de Nínive, quando ele ouve
a palavra do Senhor, ele se veste de pano de saco e ele decreta um jejum de 3 dias. Nem homens, nem mulheres, nem crianças e nem animais iriam comer ou beber durante esses 3 dias. A única coisa que fariam era se humilhar diante do Senhor, se render diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus recebeu o sacrifício daquele povo e Deus resolveu que não iria mais destruí-lo. Um povo que na hora da morte se arrependeu, se humilhou, se rendeu, foi alcançado pela grande misericórdia de Deus. Eu vim aqui hoje encerrando essa pregação para lhe dizer: por mais que pareça o fim, por mais que pareça que não tem jeito, por mais que pareça impossível, por mais que você já tenha tentado do seu jeito e com as suas forças, ore a Deus, clame a Deus, dizendo: Deus, a partir de agora eu estou nas tuas mãos. Aquele povo disse a Deus: Senhor, nós estamos em tuas mãos. E Deus, em sua infinita misericórdia, deu àquele povo um grande livramento. Por que aquele povo foi alcançado? Porque aquele povo orou. Por que aquele povo foi alcançado? Porque aquele povo se humilhou. Está faltando nos dias de hoje humilhação, oração, quebrantamento. Ore mais, chore mais, se humilhe mais na presença de Deus, se renda mais na presença do Senhor, e você verá com os seus olhos o agir de Deus, porque está escrito que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam.